Olá, olha, em meio a tanta notícia sobre economia, tensões globais, parece que o chão tá meio que se movendo sob nossos pés, não é verdade? Pois é, a sensação é essa mesma, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exato. E hoje a gente vai mergulhar a fundo assim nas ideias do Ray Dalio para tentar entender um pouco melhor essas grandes forças que estão redesenhando o mundo agora. Dalio sempre traz uma perspectiva macro, né? Olhando os grandes ciclos, bem interessante. Isso. Nossa fonte principal é uma análise bem detalhada de uma transcrição de vídeo, é do canal Free Investing, onde o Dalio expõe as perspectivas dele. O título é chamativo: Most people have no idea what's about to happen. Forte, já dá um tom da conversa. Sim, então, a nossa missão aqui é, extrair o essencial da análise dele, sabe? Quais são essas forças que estão impactando a economia, os conflitos sociais, a ordem mundial e o que isso pode sinalizar para o futuro. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. O ponto crucial para Dalio é que, e ele frisa isso, pela primeira vez nas nossas vidas, três marés gigantes, pensa assim: dívida explodindo, racha social e poder global em xeque estão colidindo. Vamos ver o impacto disso. Três forças simultâneas e de grande magnitude. Isso é chave na análise dele. A primeira dessas grandes forças, segundo o Dalio, é a criação assim massiva de dívida e dinheiro. Um mecanismo até simples de entender, né? Governos, sociedades gastam mais do que arrecadam. Isso gera dívida. Aí, para manejar essa dívida, para estimular a economia, os bancos centrais acabam imprimindo mais dinheiro, comprando títulos dessa dívida. É o famoso quantitative easing em uma escala gigantesca muitas vezes. Exatamente. E o efeito colateral inevitável: desvalorização da moeda e, claro, inflação. Simples assim. Mais dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de bens, os preços sobem. E o que a gente viu recentemente foi isso, mas numa escala, assim, sem precedentes. Uma quantidade monumental de dinheiro e crédito injetada nos sistemas. No começo, parece bom, né? Mais dinheiro no bolso. Sim, dá uma sensação de riqueza inicial. Mas Dalio ressalta: a conta chega. Quando você divide a quantidade de dinheiro e crédito circulando pela quantidade de bens e serviços produzidos, bom, o aumento de preços fica óbvio. Ele aponta para uma inflação relevante, aí variando entre 7%, 12%, dependendo de como se mede. Consequência direta desse descompasso. E essa inflação não é só um número, né? É perda real de poder de compra. Exato. Aí vem a segunda força que ele destaca: o conflito interno crescente. Nos Estados Unidos, por exemplo, Dalio afirma que a polarização política atingiu o nível mais alto desde 1900. Pensa nisso. É um dado impressionante. E a gente vê isso refletido na dificuldade de aprovar qualquer coisa bipartidária, né? Sim, o centro político está esvaziado. Pouquíssimo espaço para negociação, para compromisso. O populismo ganha força, empurrando as pessoas para os extremos, marginalizando quem é moderado. Cria-se um ambiente de nós contra eles muito forte. E aqui está um perigo que Dalio considera, sim, substancial. Quando a paixão pela causa, pelo lado político, se torna mais importante do que manter as regras do jogo. O próprio sistema democrático institucional fica ameaçado. O respeito pelas instituições e processos fica em segundo plano. Ele até cita, olha que interessante, a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, não como um evento isolado, mas como um sintoma dessa nova dinâmica, onde o poder individual ou de grupos de interesse pode ter um impacto mais direto, mais disruptivo, às vezes do que decisões de instituições estabelecidas, tipo a Suprema Corte. As regras parecem estar mudando mesmo. É uma observação sobre a mudança nas fontes de poder e influência na sociedade, bem pertinente. Finalmente, a terceira grande força, a mudança na ordem mundial. A estrutura global que a gente conheceu nas últimas décadas, ela foi desenhada lá atrás, depois da Segunda Guerra, com os Estados Unidos no centro, né? Sim, Bretton Woods, a ONU, o FMI, Banco Mundial, tudo com forte liderança americana. Naquela época, os Estados Unidos eram, de longe, a maior potência econômica. Tinham, 80% do ouro mundial, supremacia militar, sede das instituições. Hoje, essa ordem está sendo desafiada, e de maneira significativa. Principalmente pela ascensão da China, né? Mas a Rússia também buscando seu espaço.
Exato. Potências que questionam essa liderança unipolar de uma forma que não víamos antes. E é fascinante como o Dalio conecta essas três forças, né? Ele vai explorando as consequências. Sobre a inflação, por exemplo, é crucial entender que não é só preço subindo para quem tem dinheiro. Não, vai além disso. É uma erosão real do poder de compra. Afeta principalmente quem tem dinheiro parado ou ativos de renda fixa, tipo títulos. Dalio até dá um exemplo forte. Uma perda combinada de uns 18% para quem tinha títulos num certo período. Somando desvalorização do ativo mais a inflação. 18%? É muito dinheiro sumindo. Na prática, um imposto invisível, né? Tira valor do bolso das pessoas sem parecer que está tirando. Entendi. E como os bancos centrais reagem a isso? Bom, a reação típica, como a do Fed americano, é o aperto monetário, elevar a taxa de juros para frear a inflação. Só que isso cria o que Dalio chama de squeeze. Um aperto, uma pressão. Isso, um aperto financeiro parecido com o dos anos 70. O resultado é uma pressão dupla no poder de compra. Os preços ainda estão altos por um tempo e agora o crédito fica mais caro, mais escasso. Complicado. Isso muda a cabeça das pessoas, imagino? Muda. É um novo paradigma. Se antes dinheiro em caixa parecia seguro, agora com inflação alta, você vê que está perdendo o poder de compra. Aí o investidor busca outros ativos, o que pode até alimentar mais a inflação em alguns setores. A gente vê isso até em negociação salarial, né? Reposição da inflação volta a ser central. Faz sentido. E sobre a terceira força, a mudança na ordem mundial, como ele conecta isso? Dalio coloca isso dentro de padrões históricos, de ciclos. Ele observa que potências dominantes tipo Holanda, Reino Unido, EUA, geralmente emergem com inovação, produção, domínio comercial. A moeda deles vira a reserva mundial. Sim, o dólar hoje, a libra antes. Exato. Aí outros países poupam e emprestam nessa moeda. Com o tempo, a potência dominante acumula dívida externa. Eventualmente pode ficar menos competitiva, mais cara, surgem divisões internas, desigualdade, e aí abre espaço para concorrentes. E a China entra aí nesse modelo? Perfeitamente, na visão dele. Ele cita dados impressionantes. Renda per capita chinesa multiplicou por 26 desde 84. Pobreza extrema caiu de 88% para menos de 1%. Expectativa de vida subiu 10 anos. Hoje, a China é vista como competidora direta dos Estados Unidos em várias frentes. Tecnologia, militarismo regional, vira mais demonstração de poder, negociação bilateral na base da força. Se você fizer isso, eu faço aquilo. A regra passa a ser o poder relativo de cada um. Entendi. É a lei do mais forte ganhando espaço de novo. Dalio tem essa visão de longo prazo, né? Olhando a história por grandes ciclos. Ele argumenta que tanto as ordens internas dos países, sistema político, social, quanto a ordem mundial, poder entre nações, passam por ciclos, ascensão, queda, frequentemente marcados por grandes conflitos. A Segunda Guerra, por exemplo, deu origem à ordem que agora parece estar mudando. E além desses ciclos gigantes, tem as mudanças de paradigma, né? Como a gente vê o risco, a oportunidade. Exato. Tipo, investir em títulos. Era visto de um jeito nos anos 70, de outro nos anos 80, muda a percepção. O padrão histórico que ele descreve é mais ou menos assim. Pós-guerra traz paz, prosperidade. Aí o capitalismo gera crescimento, mas também desigualdade e dívida. Isso leva a tensões, declínio relativo da potência dominante, eventualmente, conflito interno ou externo, e aí vem uma nova ordem. E como ele sabe em que fase a gente está? Que indicadores ele olha? Ele monitora alguns indicadores-chave. Um fundamental é nível de educação da população. Ele acha que educação é um previsor poderoso de bem-estar futuro de dinamismo econômico. Comparar a educação entre países rivais dá pistas sobre o futuro equilíbrio de poder. Interessante, educação como termômetro. Outro fator crucial: Estado de Direito e corrupção. Respeito à lei, às instituições é vital. Dalio cita estudos mostrando correlação negativa forte. Ele fala em menos 52% entre percepção de corrupção e crescimento econômico nos 10 anos seguintes. Nossa, menos 52% é uma correlação bem alta. Ele contrasta, por exemplo, a Rússia, rica em recursos, gente educada, mas com problemas culturais de corrupção, com os Estados Unidos, que apesar dos problemas, ainda teriam um respeito às instituições razoavelmente bom nesse aspecto.
E tem mais algum indicador? Sim, ele olha também eficiência versus burocracia. Quanto tempo leva para abrir um negócio? Qual a atitude cultural sobre risco, empreendedorismo? Essas diferenças institucionais culturais, para ele, são fatores que ajudam a prever o sucesso relativo das nações. Entendi. São vários fatores complexos. E com base nisso tudo, o Ciclo e Cadores Dálio apontam riscos bem sérios no horizonte. Ele estima uma chance maior que 50% de a gente viver um período de estagflação severa. Estagflação. Crescimento baixo ou nulo com inflação alta. Uma combinação péssima. Exatamente. E os riscos políticos parecem ainda mais alarmantes na visão dele. É aí que fica mais tenso, né? Exatamente. Ele calcula a probabilidade de um conflito interno agudo nos Estados Unidos. Não necessariamente guerra civil clássica, mas uma ruptura profunda das regras, da coesão social, em uma chance em 3. Talvez, provavelmente maior. Uma chance em 3 para um conflito interno sério nos Estados Unidos? Isso soa realmente chocante. Qual é a lógica dele para um número tão alto assim? Ele detalha mais o porquê? Sim, ele justifica essa estimativa apontando para a convergência de fatores. A polarização extrema, que a gente já falou, né? A quase ausência de moderados com poder de articulação, a tendência das pessoas se mudarem para estados alinhados ideologicamente, criando bolhas. Ah, sim, a geografia da polarização. Exato. E o risco crescente de desobediência civil ou de questionar a legitimidade das instituições federais. Nesse cenário, a política deixa de ser negociação e vira um confronto de poder quase direto, sabe? Por isso a estimativa alta. Entendi a lógica, embora seja assustador. E o risco de conflito internacional? Mesma probabilidade. Uma chance em 3, ou provavelmente maior. A guerra na Ucrânia é um exemplo e um teste. Ele analisa cenários. O que seria uma vitória para Putin? Manter controle de parte da Ucrânia, evitar colapso econômico russo, ficar no poder. E alerta para o risco de escalada se Putin se sentir encurralado, potencialmente usar armas mais destrutivas. É um jogo perigoso de chicken, né? Ver quem desiste primeiro. Sim, um teste de nervos com consequências globais. Além disso, ele observa a formação de blocos geopolíticos. Lembra um pouco aliados versus eixo na Segunda Guerra. Aliança se solidificando, ele menciona a Índia próxima da Rússia, possíveis eixos China e Irã, as votações na ONU, aderir ou não às sanções, tudo isso vai desenhando os lados. O mundo se realinhando. E a comunicação entre as potências, segundo Dálio, perdeu a polidez diplomática. Ficou mais direta, confrontacional. Soma isso proliferação nuclear, guerra cibernética, retirada dos Estados Unidos do Oriente Médio, avanço chinês. O quadro fica bem complexo. Um conflito interno, guerra externa, é bastante preocupante, mas Dálio também traz aquela perspectiva interessante, o princípio dele. Se você se preocupa, não precisa se preocupar tanto. A ideia de que a consciência do risco já é um passo para a mitigação. Imagino que sim, a consciência é o primeiro passo para se preparar, para tentar evitar o pior. Ele até faz um contraste interessante. Hoje, dívida alta, infraestrutura precisando de reparo, divisões internas, versus Singapura. Ah, sim, o exemplo de Singapura. Lá, ele menciona como a poupança de uma geração ajuda a financiar parte do orçamento da seguinte, um reflexo de planejamento, educação, coesão social. Diante disso, qual seria a sugestão dele para os Estados Unidos? Ele sugere algo como um esforço nacional concentrado. Talvez um gabinete bipartidário, um programa econômico ambicioso. Ele usa a analogia de um projeto Manhattan. Um projeto Manhattan para economia e sociedade. Exato. Reunir as mentes mais brilhantes dos dois lados para focar em aumentar a produtividade e garantir uma distribuição mais justa das oportunidades. Quer dizer, fazer o bolo crescer e dividi-lo melhor. É um chamado à ação conjunta, né? Superar a polarização para resolver problemas reais. Um chamado difícil de atender no clima atual, mas necessário. Diante desse cenário macro tão complexo, tão arriscado, como o Dálio traduz isso para as finanças pessoais? Ele é conhecido por ter opiniões fortes sobre onde colocar o dinheiro. Sim, ele é bem direto nisso. Continua repetindo a famosa frase cash is trash. Dinheiro parado, especialmente com inflação alta, perde valor rápido. Ele não acha que as taxas de juros atuais compensam essa perda de poder de compra. Então dinheiro em caixa não é uma boa ideia para ele. E títulos de dívida, os bonds, também não vê com bons olhos no momento. Afinal,
é dívida de alguém, né? Num cenário de juros subindo e inflação, o retorno real, descontando a inflação, provavelmente vai ser negativo. Ok, então nem dinheiro, nem títulos. Qual a recomendação principal? Um portfólio radicalmente bem diversificado. Para Dalio, diversificação não é só boa prática, é absolutamente crucial. Permite reduzir muito o risco sem necessariamente sacrificar tanto o retorno esperado. E como ele define essa diversificação ideal? Ele descreve o que chama de santo graal do investimento. Encontrar umas 10 a 15 fontes de retorno que sejam boas individualmente, mas e aqui está o ponto-chave, que sejam não correlacionadas. Não correlacionadas quer dizer que não sobem e caem juntas? Exatamente. Ativos que tendem a não reagir da mesma forma aos mesmos eventos econômicos. Conseguir essa combinação, segundo ele, pode cortar o risco total da carteira em até 80%. Multiplica a relação retorno-risco por até 5 vezes. Por isso é tão central, ainda mais nesse cenário de incerteza que ele pinta. Entendi a lógica. Diversificar de verdade com ativos que se comportam diferente. Além disso, ele fala algo sobre investir no que se conhece. Sim, ele reconhece o valor de investir no que se conhece profundamente. Pode ser um negócio próprio na sua comunidade ou até a casa onde se mora, que além do benefício de morar, funciona como poupança forçada, né? Melhora a qualidade de vida. E o ouro? Qual o papel do ouro nisso tudo? Dalio sugere que pode ter um papel, mas provavelmente pequeno no portfólio. Ele conta uma história interessante, dava moedas de ouro para os filhos e netos nos feriados. Não para gastar, mas como reserva de valor tangível para emergências extremas, um tipo de seguro para cenários bem ruins mesmo. Uma reserva para o fim do mundo, quase? É um seguro de último recurso, mas o foco principal é a diversificação inteligente entre muitos ativos não correlacionados. Certo. E como aprofundar esses conselhos? Tem mais nuances aí. Fundamental adicionar algumas camadas. Primeiro, a preparação para cenários ruins. Dalio enfatiza calcular a reserva de emergência talvez em semanas de custo de vida para ter uma noção mais granular. E, crucialmente, pensar no impacto da inflação que corrói essa reserva e de quedas bruscas nos mercados. Ele lembra que ações podem perder 60% a 70% do valor real em crises grandes. Nossa, é uma queda brutal. Sim. A sugestão dele é: calcule o que você acha que precisa e talvez dobre esse valor para ter o que ele chama de verdadeira liberdade. A segurança de poder enfrentar imprevistos sem desespero. Priorizar essa segurança antes de buscar retornos mais altos é um pilar para ele. Construir a base de segurança primeiro. E sobre dívidas? Ele faz uma distinção clara. Dívida para consumo ele acha muito negativo. Gera estresse, significa viver além das posses. Agora, dívida para fazer um investimento produtivo pode ser aceitável, se o retorno esperado for claramente maior que o custo da dívida. Mas mesmo assim, ele confessa que, pessoalmente, prefere evitar dívidas sempre que possível, por causa da obrigação, do risco que carrega. Entendo. Evitar dívida, principalmente a de consumo. Outro ponto. Manter perspectiva ampla. Não se deixar levar por modismo, não concentrar demais. Ele observa, por exemplo, que o valor total de mercado de todos os criptoativos, na época da fonte, era comparável ao de uma única empresa gigante tipo a Microsoft. Interessante essa comparação para dar escala. É preciso olhar todo o espectro de ativos globalmente. E a volatilidade alta das criptos dificulta considerá-las reserva de valor estável, no sentido tradicional. O próprio conceito de dinheiro parece estar em fluxo, né? Como assim? Moedas de governo perdem valor com inflação. Moedas digitais de Banco Central estão vindo. E tem a competição entre alternativas de reserva de valor, ouro, cripto, talvez até NFTs. É uma fase de grande incerteza sobre o que vai ser o dinheiro do futuro, segundo ele. Muita mudança acontecendo ao mesmo tempo. E é interessante que Dalio, mais recentemente, adicionou outras 2 forças àquelas 3 iniciais. A quarta força são os atos da natureza. Atos da natureza, tipo? Secas, inundações, pandemias. Ele argumenta, olhando a história, que esses eventos causaram mais mortes e derrubaram mais civilizações do que os ciclos econômicos e políticos. É um fator de risco que não dá para ignorar. Faz sentido.
a natureza sempre teve um impacto imenso. E a quinta força? Essa é para contrabalançar. É a que ele considera a mais poderosa de todas a longo prazo, pensando em décadas. A capacidade humana de adaptação e invenção. Ah, nossa capacidade de criar, de resolver problemas. Exato. Se você olha gráficos de longo prazo, expectativa de vida, renda per capita global, as grandes crises do século XX, tipo Grande Depressão, guerras mundiais, parecem soluços numa trajetória ascendente. A inventividade humana, hoje, turbinada por tecnologia e IA, tem um potencial transformador imenso. É uma visão mais otimista, apesar de tudo. Sim, embora ele reconheça que essa mesma inventividade pode ser usada para o mal, criando novos riscos. Mas ele a vê como a força dominante que, no fim das contas, impulsiona o progresso humano. E essa quinta força, a da adaptação humana, nos conecta bem com a filosofia de vida que o Dalio costuma compartilhar, né? Para ele, o objetivo não é só acumular dinheiro. De forma alguma. O dinheiro para ele não tem valor intrínseco. É um meio para conseguir outras coisas que realmente importam. Que coisas seriam essas? Liberdade de escolha, tempo para ser criativo, capacidade de ajudar os outros, de ter um impacto positivo no mundo. É para isso que o dinheiro serve, na visão dele. E o que seria uma vida de sucesso, então? Não é ter mais e mais. Não necessariamente. É conseguir viver a vida que se deseja, seja ela qual for, desde que se mantenha a regra básica, gastar menos do que se ganha. Pode ser uma vida com poucos gastos materiais, mais rica em experiências, viagens, natureza, aprendizado. Ele adverte contra a corrida dos ratos, sabe? A busca incessante por status, por aprovação externa. Fugir dessa armadilha. E quais seriam os pilares de uma vida rica, então? Segundo Dalio, basicamente 2. Encontrar um trabalho significativo, algo que você ame fazer, que te dê propósito, e cultivar relacionamentos significativos com outras pessoas. No fim das contas, são essas conexões e esse senso de propósito que trazem felicidade e realização duradoura. Trabalho e relacionamentos significativos. Faz muito sentido. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente explorou da análise do Dalio, estamos, sem dúvida, num período de grandes transformações. Impulsionadas por dívida histórica, conflitos sociais, reconfiguração do poder global. Os riscos são reais: estagflação, instabilidade política, até conflitos mais sérios estão no radar. O cenário é complexo. A mensagem central parece ser: importância da consciência histórica, entender os ciclos, prudência financeira, diversificação, segurança e foco na resiliência pessoal. O que isso significa na prática? Talvez seja um chamado para a gente se manter informado, se preparar para tempos talvez mais turbulentos, mas, crucialmente, sem perder de vista a nossa enorme capacidade humana de adaptação, de superação. Aquela quinta força. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final interessante, talvez um pouco provocativa. Dalio dedica muito esforço para nos ajudar a entender os ciclos, os indicadores de perigo. Ele alerta sobre as 3 primeiras forças, os atos da natureza, mas, ao mesmo tempo, ele aponta a quinta força, inventividade e adaptação humanas, como a mais poderosa a longo prazo. Sim. Se essa capacidade é tão determinante, a grande questão que fica não é tanto se vamos superar os desafios atuais, mas como podemos direcionar essa capacidade. Que tipo de escolhas, individuais e coletivas, nos ajudam a usar nossa inventividade para construir soluções, para fortalecer a cooperação, mitigar os riscos, em vez de exacerbar os conflitos e divisões que Dalio descreve tão claramente? Como a gente pode ativamente fazer a quinta força prevalecer sobre as outras? Uma questão fundamental para a gente refletir ao final desta análise do material compartilhado, muito profunda.